Que o Senhor possa abrir nossos ouvidos para que nós possamos entender que o Senhor quer trazer a nós essa noite. Abra a sua palavra no livro de Marcos 5, a partir do versículo 21. Na minha Bíblia está aqui: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Aleluia. Aleluia. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado da margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto estava à beira do mar, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Essa palavra mexe comigo muito. Uma certa noite eu estava numa 24 horas de oração, e o meu horário de oração era das 3 às 4, uma vez por mês, durante vários anos. E no começo da minha conversão, com um ano mais ou menos, a minha filha foi acometida de um câncer na região do pescoço, e eu não tinha muito o entendimento da Bíblia, não sabia nem como procurar na Bíblia palavras para poder orar ou para poder interceder diante do que estava acontecendo. E esta certa noite eu estava num altar como esse, ajoelhado e com a Bíblia aberta e ajoelhado, e entrou-se um vento e bateu na minha Bíblia e começou a girar as páginas e parou bem aqui. Tão somente creia, tão somente creia. E estava passando por uma situação muito difícil, onde eu, quando chegava do monte, onde a gente tinha orado ali por algum tempo, eu vinha um temor tão grande que para mim passar da minha sala para a minha cozinha, eu tinha que acender as luzes dentro da casa. Tamanha era a batalha espiritual que vivia naquele momento. E eu sentia que como se dentro do quarto da minha filha tinha uma batalha maior ainda. Que quando eu chegava do monte para entregar, para orar, para interceder, para vir com uma palavra, para poder afrontar ou batalhar contra aquilo que estava me afrontando, quando estava afrontando a minha família. E aquilo a gente fomos curando, aquele medo que tinha, o temor noturno. E a Bíblia nos fala sobre isso, sobre o temor noturno. E muitas das vezes a minha esposa ainda não era convertida e ela ficava meio assim: o que esse está vindo apagando tudo azul, para estar com medo? Mas ela não sabia o que eu estava vivendo naquele momento, como era terrível aquele momento de cruzar, quando descia do carro do monte com os amigos, que eles me largavam ali e eu ter que entrar para casa e chegar até aquele tamanho era a batalha. E essa palavra rodou e parou até ali. E minha filha vinha naquela transição que começava a ficar bem e descia, ficava mal de novo. Começava a ficar bem, descia, ficava mal de novo. E a gente peleando, lutando, orando. Nesse dia Deus trouxe essa palavra para mim: não tenha medo, tão somente creia. Se você tem batalhas, se você tem vivido algo que tem te oprimido, seja na saúde, seja na finança, seja em que área da tua vida for, tão somente creia. Porque a partir disso ele veio abrindo na minha vida, foi quebrando
essas barreiras, foi quebrando aquilo que tinha impedido de eu crer e de eu saber que eu tinha um Deus muito maior do que o temor, muito maior do que qualquer adversidade que poderia estar acontecendo na minha vida. Eu tinha um Deus que disse para mim: tão somente creia. E ali foi quebrando essas barreiras. Ali foi não só essas barreiras desse temor. A minha finança Deus tocou. Eu tinha uma empresa que estava falida. O meu casamento estava falido. Minha esposa já estava ao ponto de me abandonar e ir embora, porque eu não tinha um bom testemunho dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha empresa. Eu devia em 5, 6 lugares que passavam no valor de 130 mil, por aí por baixo. E quando eu fui crendo que eu tinha que só crer no Senhor, que Ele ia tocar em todas essas áreas da vida, e Ele foi tocando, e Ele foi curando. Ele curou meu casamento, Ele curou a comunhão com meus filhos, que era muito difícil. Minha comunhão com minha filha, com meu filho. Hoje meu filho, semana passada, esteve pregando a palavra. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Tão somente creia. Se teu filho está nas drogas, se está na prostituição, onde que estiver, tão somente, se tem uma cura que você precisa, tão somente creia. Vai na palavra, Deus vai falar, Deus vai revelar, e Ele vai dizer para você o que você tem que fazer, para que Ele venha curar, para que Ele venha restaurar, para que Ele venha renovar, glória a Deus. Aleluia. Uma grande multidão o seguia e a comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, quando você ouvir falar de Jesus, vá para perto, que ali tem milagre. Quando você ouvir falar de Jesus, vá para perto, que ali tem cura, ali tem restauração, ali tem renovo. Aleluia. Chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Que maravilha você se sentir livre do seu sofrimento, da sua afronta, da sua perseguição, do seu perseguidor. Quem seria o seu perseguidor essa noite? Porque muitos podem ter aquele espanto noturno que nos persegue à noite, mas muito pode ser um vizinho, que de repente você se afrontou com ele, de repente seu filho pode ser teu inimigo, que seja a droga, que seja a bebedeira. De repente a tua filha pode ter um inimigo que seja a prostituição. Aleluia. Mas eles todos são pequenos demais para o tamanho do poder do nosso Deus. São muito pequenos. Tão somente creia que o nosso Deus é maior e é muito poderoso para vencer, para te dar vitória, para colocar debaixo dos teus pés todos os seus inimigos. Aleluia. Oh, Deus de glória, aleluia. Aleluia. Oh, Deus de glória. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído virtude. Oh, Deus. Dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão
aglomerando ao seu redor, Senhor. Ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo. Contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. A sua fé pode curar. A sua fé pode libertar. A tua fé pode, Deus de glória, fazer com que você tenha voos maiores, que você venha a crescer mentalmente, espiritualmente, em todas as áreas da tua vida. Através da fé, Deus pode abrir portas que estão fechadas. Através da fé, Deus pode te tirar de lugares que você está ali estagnado, aleluia. Então, somente creia. Aleluia. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quem não quer estar livre do seu sofrimento? Quem não quer ficar livre da perseguição? Quem não quer estar livre daquilo que tem lutado, que tem pedido a Deus? Se é um livramento e você tem pedido a Deus, Ele pode dar e vai dar. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. O mesmo que Ele fazia, Ele continua fazendo. As mesmas curas, as mesmas libertações, as mesmas provisões, Ele continua ainda dando. Basta crer no Senhor. Aleluia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. É aonde eu quero chegar. O dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. A tua luta está perdida, não precisa mais incomodar o mestre. Você já fracassou, não vai mais atrás do mestre. A porta que estava fechada não vai se abrir mais. Não precisa mais incomodar o mestre. Mentira de Satanás. Vá até o mestre e todas essas portas e tudo aquilo que tem fechado na sua vida será aberto em nome de Jesus. Então somente creia. Glória a Deus. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo. O dono da vitória, o dono da porta aberta, está te dizendo para você essa noite: não tenha medo. Então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou ele e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Quando eu entrava dentro da minha casa, e isso não foi uma vez, foi muitas vezes, e eu encontrava minha filha com algumas marcas já de ferida nas costas, porque vivia o dia todo deitada. E aquilo foi quase minando as minhas forças. Aquilo por algum tempo eu falava: Senhor, me dá força, restaura a minha fé, Pai, porque eu não estou aguentando mais.
Eu vim buscar o Senhor. Quando eu encontrei ao Senhor, eu não conhecia o Senhor de verdade. Agora que eu vos conheço o Senhor, vem todas as atrocidades na minha vida. A minha finança virou de ponta cabeça. Minha filha está doente. E está tudo errado, Senhor. E o Senhor veio com palavra naquela noite. E a minha Bíblia rodou as folhas até parar nessa palavra. E vem dizendo ali, depois ali em Lázaro, na morte de Lázaro, que essa doença não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. E eu creio naquilo, que teria cura, que teria restauração, porque era para glorificar o nome dele, tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E o nome dele foi glorificado através da minha boca, através da minha vida e através do meu testemunho. Porque eu criei na cura. E eu entreguei na mão dele aquela noite. Eu lembro que eu chorei muito: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se o Senhor puder, cura minha filha. Mas se eu não tenho minha vontade sobre a tua, eu não tenho como contar. Mas tenha misericórdia e seja feita a tua vontade, mas tenha misericórdia. E para a honra e glória do Senhor, a minha filha curou, descansa. E aí vem dado algum diagnóstico no decorrer disso. Fez muita químio, fez muita rádio, não poderia gerar mais um filho. A químio e a rádio, não sei quem fez, quem conhece, ela mata toda a célula. E ela não tinha como ter um filho. Ela se casou, teve um filho. É a coisa mais linda do mundo, é o meu amor da minha vida. E o impossível virou possível para aquele que crê. Um Deus tremendo, gente. Um Deus tremendo, que Ele fez, faz e fará, se totalmente crê que Ele faz. Deus grande, Deus maravilhoso. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, o irmão, e o Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu aquele alvoroço que eu já citei agora há pouco, né? E o lamento, e as crianças não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou aonde encontrar a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. O Senhor nos dá a ordem hoje para que nós viemos se levantar, porque Ele tem algo para mim e para você, uma vitória muito grande. Não é para quem ficou em casa, não, é para você que está aqui esta noite, que veio aqui para ouvir essa palavra, que Ele quer que você se levante e caminhe crendo que a vitória sua já está decretada em nome de Jesus. Eu não sei qual é a área da sua vida que está amarrada, eu não sei qual é a área da sua vida que você tem buscado cura, que você tem buscado libertação. Eu sei que alguém aqui precisa. Eu preciso todos os dias. Eu creio que você também precisa. Quem não precisa de nada, de algo da parte do Senhor para a sua vida, seja numa faculdade, seja numa porta de emprego, seja uma cura, se não é tua, você tem um parente que precisa. Mas se você tão somente crer, será curado. O Senhor tem poder para curar nossas finanças. Nós temos respaldo bíblico para isso. Lá no livro de Jó, ele fala que quando ele orou para os seus amigos, aquilo que ele tinha perdido, Deus deu tudo em dobro, mais ainda do que aquilo que ele tinha no começo. Mas, irmão, como é que a tua Bíblia virou? Ué, o Senhor não deu ordem para que o mar se acalmasse, que o vento parasse. Ele não ordenou e a terra não se abriu e comeu os homens que se levantavam contra os homens de Deus. Então nós temos respaldo bíblico, porque quando ele disse para o seu homem de Deus que não choveria até a segunda ordem dele, não choveu. E Deus não pode fazer com a parte da minha Bíblia venha virar, para que Ele me entregue uma revelação. Quem vai limitar como Deus vai fazer? Qual é o poder de Deus? Como Ele vai curar? Se vai ser através da sombra de Pedro ou através do lenço molhado de Paulo?
Como podemos limitar o poder de Deus? Se escandalizar como Deus vai curar, como Ele vai fazer, como Ele vai quebrar as maldições da tua vida, e como Ele vai te levar para um caminho de glória, de bênção, e de uma pessoa abençoada na presença do Todo-Poderoso, aleluia, que vai levar nós ao caminho da nossa salvação. Eu não tiro da palavra aqui a nossa salvação, eu estou falando que todas essas coisas o Senhor ainda nos dá, mas que para isso você continua seguindo reto e alto ao propósito que é a tua salvação. Mas nós não temos que ser um miserável aqui na terra. Nós não temos que ser aqui um leproso aqui nessa terra. Deus está aqui querendo curar pessoas, está querendo curar a finança de pessoas, está querendo abrir os olhos espirituais de pessoas essa noite. Então somente creia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse: levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Aquele estava falando: não incomode mais o mestre. Aquele está falando: não precisa chamar mais. Agora eles ficaram o quê? Espantados, atônitos, de ver tudo aquilo que Deus fez no restaurar a vida. A Bíblia não responde quantos anos ela mais viveu, mas certamente eu entendo que após ela ser curada, ela foi uma serva de Deus. Ela foi ali, difundiu o evangelho de Deus. Eu fui curada por esse Deus. Então automaticamente quem foi curado quer curar pessoas. Quem foi restaurado quer restaurar pessoas. Aleluia. Então que nós, curados e restaurados, viemos curar e viemos restaurar vidas, para a honra e glória do Senhor. Aquele que ama. A palavra do Senhor diz também que aquele que mais foi perdoado, mais o ama. Você foi muito perdoado, assim como eu fui muito perdoado. Eu fui muito perdoado, indigno, sujo. E o Senhor falou: venha, filho, venha, meu filho, eu te perdoo. Eu lanço no mar do esquecimento tudo aquilo que ficou para trás. Tão somente me siga, tão somente creia, e eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua finança, eu vou mudar a tua geração. Teu filho vai ser pregador do evangelho, a tua esposa vai andar do seu lado, eu vou restituir teu casamento, as tuas finanças. O impossível Deus tem feito. Uma pessoa que não poderia gerar um filho, que a minha filha não tinha, quando ela chegou, eu chorei muito. Falou: pai, estou grávida. Falei: meu Deus do céu, o que essa menina fez, meu Deus? Vou perder a filha e o neto, porque não pode gerar. E gerou. Deus gerou nela. Deus colocou a mão sobre ela. E Deus fez com que aquele feto estivesse aí correndo, gritando e andando. Quando o pastor me chamou quinta-feira, eu tinha sentido que Deus queria me usar. E aí eu me preparando, fui trabalhar na segunda-feira, e um dos meus funcionários, que é meu irmão, já na terça-feira teve um mal súbito na obra, veio para casa e nesse mesmo dia faleceu. Meu irmão mais velho da família de sangue veio falecer. E a primeira coisa que eu pensei: Senhor, eu não vou ter força para dizer que o Senhor tem mandado. Mas se eu creio que o Senhor cura, salva e restaura, não posso negligenciar a sua palavra. Qual seja a condição, Deus é primeiro lugar na minha e na sua vida. E a partir do momento que a gente entender isso, dessa primazia para Ele,
coisas fluem na sua vida. O peso diminui na sua vida. Você vai dar o fardo para aquele que tem poder para carregar. Nós não temos. Nós somos falhos e fracos e pecadores. Mas ele não foi encontrado nada de falha nele. Então ele é poderoso para restaurar, para curar, para salvar, para libertar. É desse Deus que eu venho pregar para vocês. Para nós aumentar a nossa fé. E crer nas adversidades que nos acontecem no dia a dia, na semana, no mês, nesses dias de perseguição, de provação. Você crê que tem um Deus maior que já te falou, que é para você crer nele. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo. Eu não tenho como mensurar o tamanho, o poder e a glória do nosso Deus, porque eu tenho vivido, não de conta-gotas. Se eu fosse contar o que Deus já fez na minha vida, são muitas vitórias, visitações que eu tive, pessoas, vai chamar, esse cara é meio louco da cabeça, pastor. Eu estava indo trabalhar um dia, daqui para frente, eu estava no começo da minha conversão, e eu andava dentro do meu carro e eu parei, e comecei a chorar. O Espírito Santo me tocou, e meu carro abriu o teto, era dia, não era sono, eu não estava dormindo. E meu carro foi, comecei a abrir o teto e os anjos voavam sobre minha cabeça. Isso era umas 11 horas da manhã. Eu saindo do trabalho sem dinheiro, o dinheiro eu comprava o eletrodo para soldar, eu comprava as marmitas para os funcionários. E eu estava de um jeito, falei, meu Deus, que situação, Senhor. E eu parei assim, comecei a chorar, de repente o meu carro se abriu, não sei se abriu o teto ou se eu fui elevado para um outro lugar que não era aquele, e os anjos com trombeta revoavam sobre a minha cabeça, e eu fiquei por aquilo por algum tempo, chorando. E quando acabei aquilo, eu liguei para um amigo meu, que era foi uma pessoa que ajudou muito na minha conversão, e eu ligava para ele, os anjos estão voando sobre o meu carro, chorando, e não entendia nada daquilo. E aquilo eu guardei comigo por muitos anos, com medo de falar e as pessoas se escandalizar. E aquilo ficou comigo. E eu fui vendo depois lá dentro, vendo sobre a vida de Paulo, vendo o que Deus fez com pessoas, que aquilo era algo, uma visitação de Deus. E ainda eu, naquele momento, era uma pessoa de pouca entendimento da palavra. Então Deus falava comigo de outras formas. Ele me visitava de noite, me visitava na cama, me visitava de várias formas. E a gente, num pouco entendimento, num pouco conhecimento, não sabia como. Às vezes eu chamava a Sandra na cama, ela falava, você está louco, não tinha nada. Eu falei, Sandra, tinha uma bola de fogo aqui no pé da minha cama. E aí ela falou assim, mas Renato, não tinha nada. Então você entendeu? Que era para você ver, era para você passar por aquilo, era para você viver aquilo, não era para o outro. Para cada um, Deus tem a sua medida. Para cada um, Deus tem uma medida. Vai viver milagres de Deus. Vai viver curas de Deus. De você simplesmente tocar a mão na pessoa e ela ser curada. De você ter uma palavra de cura e a pessoa ser curada através de uma palavra que você vai ministrar. Não precisar nem de tocar a mão. Deus tem dons variados. Ele tem vários modos de curar e de fazer. Se você crê que Deus tem para te dar esse dom de cura, Ele vai dar. Se você crê que Deus tem o dom de dar o dom da palavra, Ele vai dar. Da sabedoria. Deus tem para dar. Tem que crer. Se você crê, verá a glória de Deus. Aleluia. Amém? Eu quero fazer uma oração para vocês. Quero fazer uma oração por vocês. Eu verdadeiramente não sei, mas eu sei que aquele a quem eu tenho orado, a quem eu tenho pedido, sabe do que você, de que cada um aqui essa noite precisa. Amém? Aquele que quiser ficar de pé, aquele que quiser ver, fique à vontade, mas eu quero orar. Aleluia. Senhor Deus poderoso, Deus Pai, que está sentado em seu alto e sublime trono, Deus que derrama do teu poder esta noite aqui, que o Senhor venha agir com cura, que o Senhor venha agir com restauração, que o Senhor venha agir, Pai, com algo novo, um óleo novo, um azeite novo nesta noite, Pai.
Aqueles, Pai, que estão frios na fé, venha se esquentar. Aquele, Pai, que precisa de uma visitação do Senhor, esta noite visita, Senhor. Pai, entra com restauração, entra com cura, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquele que está aqui crendo que chegará a cura na sua casa, leva, Pai, a cura para a sua casa, tocando na sua esposa, tocando no seu filho, tocando em quem precisa, Pai. Aquele que esteja na bebedeira seja liberto, aquele que esteja na prostituição seja liberto, aquele que está doente seja liberto em nome do Todo-Poderoso, o meu Jesus, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para restaurar, aquele que tem poder para libertar. Senhor, meu Deus e meu Pai, entra com cura, entra com libertação, vai tocando agora, Pai, nas casas, nas famílias, ó Pai, vai tocando agora, Pai, aquele que está ouvindo, ou aquele que vai ouvir, ó Pai, esta palavra, ó Pai, tão somente creia que o meu Deus cura, tão somente creia que o meu Deus restaura, tão somente creia que meu Deus vai curar, vai salvar, vai restaurar, Ele vai fazer, porque Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.